Crosby era uma poetisa cega. Ela escrevia lindas poesias e um dia uma amiga tocou uma linda melodia para Fanny ouvir. E a amiga perguntou assim: Fanny, o que você pensa quando ouve essa melodia, quando ouve essas notas sendo tocadas? E a Fanny então falou naturalmente uma frase. Ela disse o seguinte: que segurança, sou de Jesus. E assim, crianças, surgiu um lindo hino que até hoje é cantado por muitos cristãos em diferentes lugares do mundo. Que segurança, sou de Jesus, eu já desfruto das bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Essa música mostra o quão é maravilhoso estar seguro nas mãos de Deus. Mostra que podemos ser destemidos porque contamos com o cuidado de Deus em todos os momentos. Fantástico, exploradora Kelt, porque destemido é a característica do nosso reformador de hoje. Você já descobriu quem é ele? Não? Fique tranquilo, porque o explorador Fabiano deve saber. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fabiano e eu estou aqui hoje para poder contar para vocês a história de um dos grandes reformadores chamado John Knox. John Knox nasceu na cidade de East Lothian, na Escócia, há cerca de 500 anos atrás. Sua família seus pais, eram pessoas boas e eles tinham uma boa condição financeira, onde eles podiam dar a ele um bom estudo em boas escolas, em uma faculdade. E o interessante é que naquela época não eram muitas pessoas, não eram muitos homens e mulheres que sabiam ao menos ler, né? E John, ele desde pequeno sabia muito bem o latim, que era uma das línguas principais naquela época, e ele dominava um pouco esse idioma, né? Mas um dos livros que ele não tinha oportunidade de estudar era a Bíblia, né? Sua família frequentava aos sermões, né, as pregações no domingo, né, e os sermões e as orações que eram feitas naquela igreja que eles frequentavam naquela época eram sempre muito rápidos e sempre no latim, né, e as pessoas elas não podiam entender, não conseguiam entender muito bem aquilo que era falado. As pessoas estavam mais preocupadas em terminar logo aquilo, né, para poder sair, para poder correr e se divertir, né? As pessoas elas saíam dali, iam para as tavernas, né? Naquela época os bares eram chamados de tavernas, para poder beber e jogar cartas, né? Muitos deles se reuniam nas praças públicas para dançar, para lutar, e cantavam, festejavam, ficavam bêbados, e as pessoas elas não se arrependiam das coisas erradas que elas faziam. John, ele cresceu assim, e seus pais, quando ele cresceu, pensaram que ele ia ser um padre, mas John acabou optando por um outro lado, né, seguindo os ensinamentos de outros mestres que ele teve, e acabou se tornando um professor. E ele foi se tornar um professor na faculdade em St. Andrews. Nessa faculdade, John ele começou a estudar alguns livros em latim, e ele sempre encontrava muitas menções a respeito da Bíblia. E ele decidiu procurar ler a Bíblia, decidiu estudar esse livro, né? E enquanto ele lia a Bíblia, ele encontrou algo muito interessante.
e ele percebeu que ele era um pecador e que somente através de Jesus Cristo é que ele poderia ser salvo dos pecados que ele tinha. Depois que John descobriu isso, a sua Bíblia nunca mais ficou fechada. John ele decidiu imediatamente que as pessoas também deveriam conhecer isso, e por isso ele começou a ler a Bíblia nas suas aulas. Ele lia a Bíblia, explicava para os seus alunos e pedia para que eles fizessem aquilo que foi ensinado. Por tudo aquilo que ele estava ensinando, as suas aulas começaram a ficar cheias, né? E todas as palavras eram repassadas para as pessoas, né? Muitas delas aceitavam aquilo que ele estava falando, outras delas nem tanto, né? Ouviam e não davam muita atenção. E se passou um tempo até que o bispo daquela cidade ele morreu, e as pessoas começaram a pedir para que John ele pregasse nos domingos, né, nos sermões, ele fosse o pregador. Mas John ele dizia que ele não era digno disso, né? Ele não tinha um coração manso e santo, e ele não se sentia sábio o suficiente, né? Não se sentia capaz para esse grande ministério que era o de ensinar, de pregar. Mas o povo queria que ele fosse, né? Mas eles tinham também lá um outro pregador também, né? Ele era bom no sermão, ele tinha preparado um bom sermão para aquele domingo. Mas durante a sua pregação, esse irmão, essa pessoa que estava pregando, ele disse para o John que Deus, através das bocas das pessoas, está chamando você para pregar o Evangelho, estava chamando ele para pregar o Evangelho, e que ele não deixasse Satanás impedir ele de fazer isso. John ele aceitou aquele chamado naquele dia e foi pregar para as pessoas. E para o espanto dele, né, naquela tarde, ele foi ao púlpito e com grande receio e humildade pregou um sermão que Deus abençoou. As pessoas choraram quando ouviram, e quando John viu, através da grande multidão, rostos solenes e em lágrimas nos olhos, sentiu que Deus havia chamado para pregar o Evangelho para as pessoas, né? John ele foi preso, ele ficou numa cela com assassinos e ladrões durante ele e mais algumas outras pessoas que também estavam junto com ele nesse trabalho da obra. Ficou lá por 19 meses. John ele rodou por vários países. Ele foi para a Inglaterra, ele ensinou ao jovem rei da Inglaterra, que ele ajudou muito John naquele período. Quando os inimigos dele descobriram que ele estava fora do país, tentaram matar ele de tudo quanto é jeito, mas ele não deixou de abrir a boca dele. John morreu com 67 anos, e a sua firmeza, a honestidade e sua vida santa foram um exemplo para as pessoas que conhecem a sua história. Incrível! John, ele era um homem estudioso, inteligente, mas preste atenção, explorador. Ele só se tornou mais sábio depois que ele conheceu a palavra de Deus e a salvação através de Jesus Cristo. Não é mesmo, exploradora Carol? Hoje é tempo de mudar. Hoje é tempo de mudar, mudar de atitude, mudar de vida. Hoje é tempo de mudar. Isso mesmo, exploradora K. Olha o que nosso manual de exploração nos diz no livro de Atos, no Novo Testamento, no capítulo 4, no versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós já aprendemos que só podemos ser salvos por meio de Cristo Jesus. E ao sermos salvos, desejamos aprender mais de Deus a cada dia por meio da sua palavra, como aconteceu com o nosso reformador de hoje, John Knox. Explorador, se você já é salvo, busque aprender mais de Deus todos os dias para testemunhar de Jesus às pessoas que estão próximas a você. Mas se você ainda não é salvo, lembre-se,
É somente Cristo que pode te dar a salvação.